Todos nós queremos ter uma vida abençoada, não é verdade? E o Senhor, Ele quer que sejamos muito abençoados. Este é o estudo de número 859 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E a Bíblia nos fala que quem serve ao Senhor tem promessas, e uma dessas promessas é a de ser abençoado. Vamos ao nosso tema: bênçãos sobre bênçãos em tua vida. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 115, verso 14, que diz: o Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. O que significa ser abençoado para você? Já parou para pensar? Muitas pessoas consideram-se abençoadas porque têm emprego, saúde, família, riquezas, uma vida confortável, têm prosperidade e atrelam bênçãos à vida terrena e bens materiais. E para você, o que é ser abençoado? No Novo Testamento existem aproximadamente 110 referências com a palavra bênção, segundo os estudiosos. Mas uma coisa a Bíblia nos mostra: Deus, Ele é a fonte de todas as bênçãos. Romanos no capítulo 10, o verso 12 e o verso 13 diz: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia ela fala de bênçãos espirituais e bênçãos materiais, só que as materiais, elas são perecíveis, elas passam, e as bênçãos espirituais, ela nos acompanha para sempre. Deuteronômio no capítulo 11, verso 26 diz assim: prestai, pois, atenção, hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. Moisés estava falando ao povo de Israel para eles escolherem a bênção, porque diante deles, na escolha no decorrer da vida deles, existiria tanto a bênção como a maldição, e dependeria da atitude e da decisão deles. A Bíblia nos mostra muitas pessoas que foram abençoadas por Deus. Eu quero começar falando sobre Abraão. Em Gênesis capítulo 12, verso 2 diz assim: eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. E o segredo das bênçãos de Abraão foi devido à obediência dele ao Senhor. Gênesis 26, verso 5 mostra: porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Então nós vamos estender um pouco mais. O segredo das bênçãos de Abraão foi a obediência. Ele guardou a palavra de Deus e ele seguiu fielmente as ordenanças de Deus. Abraão, além de obedecer a Deus em tudo, ele saiu sem saber o destino para onde ia. Ele confiava plenamente no Deus Todo-Poderoso. Abraão também não negou a Deus o único filho que ele tinha, que era Isaque, o filho da promessa, mas ele obedeceu a Deus. Ele guardava as ordenanças de Deus e ele confiava plenamente no Senhor. Gálatas no capítulo 3, o verso 6 ao verso 9, o apóstolo Paulo nos ensina: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Quer ser abençoado? Ouça crer plenamente
somente no Senhor, obedeça ao Senhor independente das situações e das circunstâncias. E o servo de Abraão, chamado Eliezer, testificou das bênçãos que Deus deu a Abraão. Gênesis capítulo 24, o verso 35 diz: o Senhor cumulou meu senhor de bênçãos e ele tornou-se muito rico, deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Eliezer era mordomo de Abraão e ele foi até Labão, irmão de Rebeca, quando foi buscar uma esposa para Isaque, a pedido de Abraão. E ele testificou que Deus cumpriu todas as promessas que ele fez para Abraão. Deus é Deus de bênção, mas as bênçãos são condicionais à obediência. Deuteronômio capítulo 11, verso 27. A bênção se obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Tem outro personagem na Bíblia que me chama a atenção, que é o filho de Abraão, o filho da promessa, chamado Isaque. Isaque foi abençoado por Deus. Gênesis capítulo 26, o verso 12 e o verso 24, que diz: Isaque semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Muito bom termos bênção, mas melhor do que as bênçãos é termos o dono da bênção, termos comunhão com o dono da bênção. O rei Abimeleque, ele reconheceu que Isaque era abençoado por Deus. Gênesis capítulo 26, o verso 29 diz: tu não nos farás mal, assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor te tem abençoado. Abimeleque, ele foi até Gerar, onde Isaque estava. Ele não foi sozinho, não. Ele levou com ele Alzate e Ficol. Ele reconheceu e ele pediu para Isaque fazer com ele um juramento, um acordo, uma aliança, porque Isaque, ele tinha o dono da bênção, ele tinha o Deus Todo-Poderoso a seu favor. Vamos lembrar de José, que foi um homem muito abençoado por Deus. Gênesis capítulo 39, verso 5 diz: e a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio. Em consideração a José, a bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. José, mesmo estando na casa de Potifar, servindo a Potifar como um escravo, porque ele tinha sido vendido pelos seus irmãos, ele continuou sendo abençoado por Deus. Ele continuou sendo um homem temente a Deus. A bênção de Deus é uma bênção condicional ao temor. No Salmo 115, verso 13 diz: ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O nosso Deus, ele é abençoador e somos abençoados por ele e podemos ser uma bênção na vida das pessoas. Vamos nos lembrar de Ana, que também foi abençoada por Deus. 1 Samuel capítulo 2, o verso 21 diz: então o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ana, ela
ela era desprezada na sociedade daquela época porque ela era uma mulher estéril. A Ana, ela tinha uma adversária que a irritava, que a humilhava, mas Deus mudou a situação dela. Deus a abençoou com filhos e filhas. Após o nascimento de Samuel, Ana cumpriu o voto que ela fez ao Senhor. Ana entregou Samuel para o Senhor, para que Samuel servisse a Deus inteiramente. Quer ser abençoado por Deus como Ana? Cumpra os votos que você fez ao Senhor. Eu não posso deixar de comentar sobre Jó, um homem que foi abençoado por Deus. Jó capítulo 1, verso 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, ele era um homem que temia a Deus. Jó, ele era um homem que se desviava do mal. Jó era um homem que procurava agradar a Deus em tudo, e Deus reconheceu quem era Jó. Deus reconheceu e testificou sobre Jó para o adversário, para o inimigo das nossas almas, e o inimigo das nossas almas reconheceu que Jó era um homem abençoado por Deus. Jó capítulo 1, verso 10 diz: porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, da sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O diabo, ele atrelou as bênçãos de Jó a fidelidade de Jó a Deus, mas Deus conhecia o coração de Jó, Deus conhecia a fidelidade de Jó, e no final da prova de Jó, Jó continuou temendo o Senhor, e Deus o abençoou com o dobro daquilo que ele possuía antes, exceto o número dos filhos. Jó 42, verso 10, olha que tremendo. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Quer ser abençoado como Jó? Quando você passar por lutas, por dificuldades, por perdas, não deixe o Senhor, mas continue em comunhão com Ele, porque Ele é poderoso para mudar a sua situação. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede, além daquilo que você precisa. A bênção do Senhor, ela é condicional ao homem. No Salmo 5, verso 12, Davi diz assim: em verdade, Senhor, tu abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. O Senhor abençoa o justo e o cercas de benevolência. Benevolência é de ajuda, é de favor, é de compaixão, é de bondade e é de benefícios. Quer ser abençoado por Deus? Ande com Ele em sinceridade, em retidão, em temor e em perseverança. Tiago capítulo 5, verso 11 diz assim: eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Tenha paciência quando estiver passando pelas lutas, pelas dificuldades. Aguarde a tua bênção chegar, porque quem prometeu é fiel para cumprir, e Deus, Ele deseja nos abençoar com todas as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, verso 3, Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bênçãos espirituais são os benefícios que temos através de Cristo Jesus. Nós temos o perdão dos nossos pecados, nós somos filhos de Deus, herdeiros da promessa, nós temos
temos a salvação da nossa alma, temos a vida eterna, a presença gloriosa de Cristo em nós, somos a habitação do Espírito Santo e somos conduzidos por Ele na caminhada cristã. O Espírito Santo, Ele nos prepara para um maravilhoso dia em que receberemos um corpo incorruptível, imortal e glorioso. Tiago capítulo 1, verso 12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Como é importante nós valorizarmos as bênçãos espirituais. Tem pessoas que só querem viver buscando bênçãos terrenas, mas o mais importante são as bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós. Mas Deus também nos abençoa com bênçãos terrenas. Mateus, no capítulo 6, o verso 31 e o verso 32 diz: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O nosso Deus, Ele é provedor. O nosso Deus, Ele supre as nossas necessidades materiais. Filipenses capítulo 4, verso 19, Paulo fala assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está testemunhando da provisão de Deus, pois ele foi suprido nas necessidades dele. Deus usou pessoas, irmãos lá em Filipos, e através desses irmãos Paulo recebeu donativos. O nosso Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Senhor, Ele nos abençoa através da graça dEle, que é o favor que nós não merecemos, através da bondade, da tolerância dEle, da paciência dEle para conosco. O nosso Deus, Ele é poderoso. Segundo Coríntios capítulo 9, verso 8 diz: certo de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, olha o que acontece: transbordeis em toda boa obra. Nós somos abençoados e devemos ser abençoadores. Eu vou começar a concluir. No Senhor Jesus nós somos abençoados com bênçãos sobre bênçãos, bênçãos espirituais e bênçãos terrenas. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. O nosso Deus, Ele nos abençoa. E eu vou concluir com o Salmo de número 115, o verso 15, que diz assim: sede abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça transbordar em bênçãos espirituais, que o Senhor, Ele enche os teus celeiros, e que o Senhor, Ele te renove, te transforme, e Ele faça de ti uma grande bênção. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, faça os seus comentários, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido, se inscreva, e que Jesus, que é o nosso mestre amado, Ele te abençoe hoje e sempre. Fica com Deus e Deus te abençoe.